Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Lúcio, a gente já pode ir até perguntando a você, se diz muito que a internet está dominada por grupos poderosos, né? Como se dá esse domínio, Lúcio? Esse domínio é um domínio muito econômico, né? E passa pela capacidade tecnológica, né? De desenvolvimento tecnológico, e que tem como suporte essa virtualização das relações sociais e também econômicas, né? De um tempo para cá, né? Então, quando a gente fala desse domínio, e não somos nós aqui só falando, recentemente eu participei de um colóquio proporcionado pela Universidade Autônoma Nacional do México. Estava presente uma conferencista brilhante, Renata Ávila, que é advogada do Julian Assange. E ela fez exatamente uma colocação nesse sentido, usando essa expressão, a colonização da internet, né? Porque a internet ela nasce com uma proposta, a internet ela não nasce com as mãos do setor privado sobre ela. Ela nasce com uma mescla de projetos de desenvolvimento de setor acadêmico, área de defesa militar, né? E que depois ela vai começar a entrar para o público, né? A ser proporcionada para o grande público, o setor privado entrar. É mais ou menos tudo fatiado, dividido, que a gente chama de Big Tech, né? Detendo um poder muito grande com as contas dos usuários, né? Com informações dos usuários, e que na mão de poucos, né? E que as pessoas que trabalham nessas grandes empresas, via de regra, são pessoas que têm acesso, né, às grandes universidades, um pessoal que é de uma classe socioeconômica mais favorecida e que tornam-se programadores, desenvolvedores e vão trabalhar, né, ganhando altíssimos salários para essas empresas. Então, esse é um panorama bem sucinto, né, bem sintetizado, né, bem sintético do que seria essa colonização da internet de um modo geral, né? O novo Eldorado, entendeu? Sabe? Um novo Eldorado, né? Os dados e as informações, elas são como um ouro, vai ser explorado e minerado. Petróleo, a gente pode usar também. E ali um campo de disputa, né? Um campo de guerra, de disputa por mercado, né? Por domínio, por controle, que é a superfície da internet com essas plataformas. Basicamente é isso, né? Estamos localizando meados da década de 90, né, esse surgimento dessa internet pública, né, quando as pessoas começam a ter acesso, os modems discados ainda muito lentos. Quando começa essas empresas, quando começa a internet a ser usada para comércio, né, ou seja, para propaganda, visando o público consumidor, né, para fazer suas compras também. E um outro fato que é muito importante, né, que eu localizo, que na verdade não sou só eu, né? Aquele ex-analista da CIA e da NSA que fez uma série de vazamentos, né? O Edward Snowden, no ano de 2013, chegou a pedir asilo aqui para o Brasil, entre outros países. Ele, num livro que ele tem chamado Permanent Record, Registro Permanente, né? Seria o nome desse livro dele, muito interessante, que eu recomendo e tem disponível, gratuito, para download na internet. O registro permanente seria o registro que fica na internet de todos que navegam. O que você faz fica registrado. E teria um jogo duplo com a função que ele e outros analistas espiões tinham na CIA. Eles tinham um registro permanente, ou seja, a agência controladora, a agência de inteligência, tinha um registro deles de tudo que eles faziam, obviamente, né? Eles trabalham com inteligência, espionagem e tal.
Eu estou tocando nisso por quê? Porque ele e outros localizam, na linha do tempo, aquele atentado de 2001, as Torres Gêmeas, né, no World Trade Center, eles localizam ali como um marco nessa virada de controle e de dominação. Porque o que acontece ali, em termos de disseminação das imagens chocantes para o mundo inteiro, daqueles prédios gigantescos desabando, milhares de pessoas morrendo, e daquela cena de choque e pavor, essa é a palavra, né? De aviões se chocando como um atentado terrorista, aquilo ali serviu, segundo o relato dele e de outros que trabalhavam com ele, de um pretexto para o desencadeamento de uma série de medidas nos Estados Unidos da América de controle e de vigilância como método de prevenção de ataques terroristas. Isso é divulgado, se encontra matérias e mais matérias na internet sobre isso, mas no livro, o Permanent Record, isso é bem destacado. Eu localizo nesses dois acontecimentos marcantes. É a publicização da internet, a internet tornando-se pública, com abertura para o setor privado. O setor privado já vai ter os olhos, que ele não quis botar a mão antes no desenvolvimento. Enquanto estava na mão dos acadêmicos, setores de defesa militar, o setor privado não se interessou muito no desenvolvimento. A academia, os desenvolvedores da área tecnológica acadêmica, eles são muito responsáveis pelo desenvolvimento da internet, né? Então, quando ela começa, o setor privado começa a olhar, começa a ver com olhos de cobiça esse espaço, que é um espaço de possibilidade de consumo, de propaganda e de venda, de lucro, né? E junta-se a isso, né, a essa mistura com o campo da segurança nacional, com uma certa paranoia, que é o ataque de 2001, né? Foi o que aconteceu, o que desencadeou em termos de medida e como se fosse uma autorização para que o mundo, perante os Estados Unidos, se tornasse suspeito de possíveis ataques, justificando essa invasão absoluta, nessa transgressão da privacidade com espionagem, que veio ser denunciada tempos depois, não só o Snowden, né? O Wikileaks do Assange, do grupo do Assange, também fez uma série de vazamentos. Ele, inclusive, está preso, né? Disse, em solitário, sofrendo horrores, muito em função desse papel desempenhado por ele, enquanto ativista e também jornalista, denunciando, né, esse tipo de prática, né, de dominação, né? Ô, Lúcio, você aponta o papel dos smartphones nesse panorama de vigilância, controle, manipulação. Por quê? A novidade é a disseminação de toda essa, digamos assim, toda essa intensidade, esse conteúdo, né, produzido em formas de escrita, de áudios, de imagens, de vídeos e memes, em canais de comunicação extremamente velozes e que têm um alcance enorme. Essa é a guerra moderna. Eu acho que é no campo da informação, da comunicação veloz, da comunicação nessas novas mídias digitais e da manipulação psicológica, do aperfeiçoamento dessa estratégia, né? As OPSIs, operações psicológicas e manipulação e influenciação usando os recursos de tecnologia digital. Esse aí é um campo, não é um campo atual, é um campo atual e futuro. A gente vive hoje, por exemplo, né, as pessoas, né, estão em casa, pensam que eu estou vendo meu smartphone, mas isso não acontece nada comigo. Eu não vejo. Ele se engana, ele está sendo vigiado o tempo todo. Ele está sendo manipulado o tempo todo e vigiado o tempo todo. Porque quando ele abre o telefone, já se sabe onde ele está, o que ele está fazendo, quem é ele, tudo. Não é isso? Esse é o meio de vigiar o cidadão. Falando em smartphone, o advento desses aparelhos, eu costumo localizar mais ou menos 2006, 2000. Eles já existiam antes um pouco, tá? Mas 2006, 2007, que é quando vão surgir essas plataformas. Se eu não me engano, o WhatsApp é de 2009, ou 2008, 2009. O Telegram 2009. Logo depois, não é isso? Isso. Os smartphones, eles são fundamentais para a gente entender esse poder de alcance
né, dessas empresas, né, e dos estados, né, para fazer de alvo a mente das pessoas, porque são aparelhos que eles ficam colados aos corpos, né, as pessoas que tem um número grande de pessoas que têm, ficam com eles colados e tem uma série de hábitos já sendo desenvolvidos que ainda não tem estudos seguros até sobre isso. Pessoas que levam para tudo quanto é canto. A pessoa está colada com esse aparelhinho, né? Onde recebe imagens, recebe áudios, ela acessa as plataformas às quais ela tem conta, Facebook, Twitter e tal, e, aspas, vive conectada, né? Tem um filósofo chamado Byung-Chul Han, que ele tem uma expressão muitíssimo interessante, ele desenvolve isso, chamado panóptico digital, né? Eu acho até que é mal compreendida essa expressão, né? Ele vai fazer uma trajetória, né, na ideia da vigilância, da biopolítica que o filósofo Foucault desenvolve, passando pelo Deleuze, sociedade de controle, quando entra a informática para tomar conta das pessoas, ou seja, você passa o seu cartão de Sodexo, está registrado o local onde você comprou tal alimento por tal preço, em tal bairro e tal. Você passa o seu RioCard na barca, ou no metrô, ou no ônibus, está registrado. E se você faz a junção desses dados com um CPF, uma conta bancária, você tem uma série de informações unificadas e centralizadas que dão enorme poder a um governo, por exemplo, ou mesmo a uma empresa de inteligência, por exemplo. O que ele vai assinalar não é que todos olham tudo, né? É que é ilusório isso. A gente, quando está conectado, né, o tempo todo e tal, nós temos aquela sensação que nós estamos conectados a tudo. A gente pode ver um vídeo, por exemplo, que está passando nesse momento. Por exemplo, está passando um evento, um acontecimento no Japão, que inclusive é um outro dia, né, em outro horário. E você está simultaneamente vendo um e-mail que você recebeu de uma outra pessoa em outro lugar. A sensação, a impressão, a sua percepção é de que você está ali conectado com tudo. E todos estão ali com essa impressão, né? Mas isso não dá conta em termos de vigilância total, né? Porque é ilusório, né? As próprias pessoas, elas se tornam, nesse sentido, objetos de controle e vigilância sem se dar conta e tendo essa impressão de que elas veem tudo e todos veem tudo, estão conectados. Então os smartphones, eles vêm, eles surgem trazendo esse fenômeno. Ô, Lúcio, agora a gente vai avançar para um pouco mais para falar numa outra entrevista que você falou sobre educação digital, né? Voltada para o serviço da cidadania. O que seria isso exatamente? As grandes empresas, as grandes big techs, elas são, se você for fazer um levantamento, você vai ver que isso é um fato. As pessoas que trabalham hoje em dia nelas são pessoas que provêm dos meios socioeconômicos abastados, estudam em grandes centros acadêmicos, MITs, grandes universidades, e que tiveram acesso a isso, e que são quem detém esse poder. E a gente volta no assunto do início da conversa de uma colonização da internet, né? Que é uma nova linguagem. A gente fala de 40 anos, 30 anos, em termos da linha do tempo, é novo, é ontem, né? Ao se oferecer aos jovens, né, uma formação nessas novas linguagens, né, como possibilidade de emancipação, de libertação, que deve acompanhar qualquer processo de luta anticolonial, de descolonização, e eu estou falando material, mas o campo virtual também, porque é um campo de dominação, esse campo de comunicação veloz é um campo de controle atual, significa o seguinte, significa você dar oportunidade que as pessoas, que os jovens possam aprender a desenvolver e a programar e a criar essas linguagens, esse protocolo de conversa entre humanos e máquina. Esses métodos, esse caminho, essa receita, que são os algoritmos. Os algoritmos, de um certo modo, isso, é um receituário de procedimentos, de um protocolo de linguagem do humano conversando com a máquina. Vai abrir para você determinado vídeo lá, quando você vai, não é ao acaso, é uma seleção de procedimentos, vendo os seus cliques, as suas tendências, que vão colocar para você, como se fosse numa conversa,
da pessoa com a máquina naquele momento determinado conteúdo. Se isso for revertido para o campo da emancipação, da libertação, haverá uma possibilidade de uma quebra dessa colonização, disso sair das mãos de poucos, né? Dessas big techs, dessas empresas poderosas. Algumas delas, inclusive, a gente não sabe se por detrás delas estão os estados, os deep states. A gente não tem certeza. A consideração final, eu acho que deve ser das pessoas tentarem ficar um pouco mais atentas à disseminação de informações nesses vários canais atuais, né, que hoje nós não temos só a TV, nós temos smartphones, computadores, nós temos as TVs de YouTube, enfim, essas plataformas de mensageiro instantâneo e tal, e que as pessoas procurem não identificar de imediato uma notícia, algo que seja sendo compartilhado, sem fazer uma checagem daquilo antes de compartilhar, né, antes de sair espalhando, fazer uma checagem daquilo, tentar fazer uma busca, não tem tempo na hora. Porque que acontece? Só para concluir uma coisa que é importante, que tem a ver com essa compulsão a compartilhamentos, que é um fenômeno que ainda vai ser estudado, não há tempo ainda para isso suficiente, que é o esgotamento de informação, Wagner. Isso. É a fadiga de informação. Então, nós temos 30 e poucos anos de uma torrente, de uma avalanche de informação, com novos meios de comunicação veloz, tanto na velocidade quanto na intensidade de conteúdos, do volume, e as psiques, elas têm uma batida, têm um funcionamento, as pessoas precisam de tempo para descansar, de tempo para repousar, para dormir, de tempo de silêncio, e isso foi muito alterado com essas mídias. Essa massa de informação, essa massa de notícias, essa enxurrada que a pessoa não se dá o tempo de fazer um adiamento daquilo, de procurar mais informações, de checar com outras pessoas em volta sobre aquilo que ela talvez esteja um pouco em dúvida. Eu acho que isso já é um pequeno passo.